tá aqui duas aulas que a gente vai fazer, uma com as propriedades e a outra com as simplificações dos radicais, beleza? Então nesse primeiro momento nós vamos falar das propriedades dos radicais, beleza? Eu quero todo mundo atento e fazendo um bom uso desse vídeo aí. Vamos lá. Propriedades do radical. Primeira propriedade está aqui quando nós temos o expoente do radicando igual ao índice, beleza? Vale lembrar também que nós temos aquela propriedade tão bonitinha que eu chamo de sol e sombra. Vamos lá, se eu chamar esse índice de A, essa base de X e esse expoente B. Então isso vai ser sempre igual a x elevado a b sobre a. Porque quem está na sombra vai para o sol, tá? E quem está no sol vai pegar uma sombrazinha. Aqui a gente lembra carinhosamente de propriedade sol e sombra, mas a verdade é que se chama a relação entre potência e raiz. Então isso aqui a gente poderia justificar exatamente dessa forma. Se eu ficar 3 sobre 3, vai dar 1. Ou seja, a gente pode cancelar o expoente do radicando com o índice e ficar só a base desse radicando. Observe, cancelei. Por que eu cancelei? Porque ia ficar 5 elevado a 4 quartos. E esse 4 quartos seria 1. Então ia ficar 5 elevado à primeira. Então diz aqui embaixo, de modo geral, temos que raiz enésima de A elevado a N é sempre igual a A, sendo A um número real, positivo, e N um número natural não nulo. Tá? Não pode ser zero porque nunca vai existir, por exemplo, 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Tá? Lembrando que esse cara aqui de cima, ele tem que ser maior ou igual a 2, tá galera? Não existe índice 1. E esse cara também, o A, tem que ser natural. Não pode ser decimal, não pode ser negativo, tá? Então, são as condições desse A aqui. Já o B pode sim, beleza? Aí o carinha aqui faz a seguinte observação. É como se o índice 3 fosse simplificado com o expoente 3 nesse caso. É verdade, sim. E o índice 4 com o expoente 4. É verdade, sim. Beleza? Então isso aí é a parte básica que a gente vai usar sempre. Vamos para a segunda propriedade. Já que a gente está lançando mão dessa propriedade sol e sombra, deixa eu reescrever isso aqui um pouquinho maior. Observe. 3 a oitava dentro da raiz 12ª, isso daqui poderia ficar assim, 8 dozeavos. A gente sabe que a gente pode simplificar essa fração, desde que a gente divida o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, aqui eu poderia dividir por 4. Isso ia ficar 3, 8 dividido por 4, 2, e 12 dividido por 4, 3. E você poderia voltar para o sol e sombra. Por exemplo, raiz cúbica, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Só que olha a quantidade de passos. O que é que essa segunda propriedade diz? Que você não precisa fazer isso tudo, a não ser que você queira fazer. Aí tudo bem, mas você pode dividir dentro da raiz aqui, já aqui, pelo mesmo valor. Por exemplo, eu tenho aqui raiz 12ª de 3 a oitava, você já pode dividir aqui, ó, por 4, e fazer aquele processo mais rapidamente, ó. Observe, 12 dividido por 4, 3, 8 dividido por 4, 2 lá no expoente, lembrando que a base é 3, tá? Observe, chegamos no mesmo resultado de uma forma mais simples. É isso que essa segunda propriedade está dizendo. Para a gente não precisar fazer todos esses passos, a gente pode vir aqui de vez e usar esse passo. Então, dividindo o índice e o expoente do radicando pelo número natural maior que zero, a gente vai ter
Lembrando por quê? Porque a gente tem um expoente fracionário, a gente pode simplificar. A terceira propriedade, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque isso também vale para a multiplicação. Embora a gente não use muito, mas a gente vai usar algumas vezes. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou pegar o que está escrito aqui embaixo, observe. Se eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m, eu posso multiplicar isso por x e eu posso multiplicar isso por x. Então ficaria assim, raiz nx, que é a multiplicação, de o radicando a elevado a mx. Porque vocês vão ver que nas próximas propriedades a gente vai precisar usar às vezes a multiplicação. Então lembre-se, como isso daqui poderia ser escrito assim, observe, usando a propriedade só e sombra. A elevado a m sobre n. Então, essa fração eu posso tanto simplificar, dividindo, como eu posso multiplicar, eu posso achar frações equivalentes, tá, galera? É bom lembrar disso, que a gente pode tanto multiplicar, ou a gente pode dividir. Então, digamos, aqui para finalizar, se eu tenho aqui um radicando y e eu tenho uma raiz k e esse y está elevado a z, por exemplo, o que eu fizer aqui com esse z, eu posso fazer e devo fazer com esse k. Lembrando que entre multiplicação e divisão, porque isso vai ser a mesma coisa que y elevado a z sobre k. Então a gente pode encontrar frações equivalentes, tanto multiplicando ou dividindo esses elementos aqui. Então é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Outra propriedade. Se eu tenho aqui um único radical, eu posso separar em dois radicais. Isso foi a ida, por exemplo. Como é que eu garanto isso? Isso daqui é 3 vezes 5, então a raiz de 3 vezes 5, a raiz quadrada, é a mesma coisa que se eu pegar isso e botar entre parênteses, é elevado a meio. E aí tem uma propriedade de potência lá, que é a quarta propriedade, que é a potência de um produto. Isso fica 3 elevado a meio vezes 5 elevado a meio também. E se eu usar a propriedade só e sombra separadamente, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Isso foi a ida. Eu posso fazer a volta, ou seja, como seria a volta? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, esse cara daqui, raiz quadrada de 3 vira esse raiz quadrada de 5 vira esse. Eu uso aquela propriedade, se as bases não são iguais, mas os expoentes são iguais, eu junto os dois e boto no expoente só. E usei a sol e sombra daqui com os dois de uma vez só. Então isso pode ir quanto voltar. Então se eu tenho uma multiplicação e os índices são iguais, porque nesse caso aqui os índices são 2, pode virar um índice só e você multiplicar os dois caras dentro. Então você pode juntar quanto separar, tá? Quanto separar. E vocês vão ver que na próxima questão, a próxima propriedade é bem análoga a essa, só que ela fala da divisão. Observe, vou passar aqui o traço da divisão. Ou seja, se eu tenho uma raiz de 2/3, lá no final das contas eu posso separar essas duas raízes? Posso. Como é que eu consigo ver isso, Beni? É a seguinte, se eu botar aqui um parêntese, ó, aqui tem um expoente 1, então vai ficar 2/3 elevado a 1 sobre 2. E é igual àquela outra questão lá. O quociente de uma potência, eu posso separar esse 1/2 para os dois, ó. 2 elevado a 1/2 sobre 3 elevado a 1/2. E aí quando eu fizer o sol e sombra, ó, de cada um deles, olha o que é que vai dar. Vai dar isso. Então se eu posso ir, lembrando, ó, se eu posso ir, eu posso voltar.
equivalência bidirecionada aí, tá? É chamada de bicondicional. Ela vai e volta. Então, poderia fazer o mesmo processo. Então, se eu tenho duas raízes de mesmo índice, lembrando que aqui é 2, você pode rapidamente botar um índice grandão e colocar essa fração, se for um quociente, se fosse um produto, é a propriedade anterior, a terceira propriedade, beleza? Vamos ver como é que vai ficar a próxima propriedade aqui, tá? É a radiciação de radicais, ou também poderia ser chamado de raiz, tá? Raiz de raiz, mais popularmente falando. Como é que a gente faz a raiz de raiz? Tá pequenininho aqui, eu vou fazer maior. Se eu tenho uma raiz pésima, tá? Dentro de uma raiz enésima, só são as letras P e N de um radicando A. E esse A maior que zero, eu só vou multiplicar os índices lá, raiz P vezes N do A, beleza? Então aqui a gente tem, ó, raiz quadrada, então eu vou multiplicar o 2 vezes 3, vai ficar raiz sexta do 5, tranquilo? Raiz sexta do 5. Só que agora aqui nesse terceiro também as raízes estão consecutivas, aí não esqueça, vai ficar... Vou até escrever aqui para ficar claro para todo mundo enxergar. Como é que eu vou fazer aqui? Vai ficar 2 vezes 7 vezes 3. Vai ficar 2 vezes 7 vezes 3. 3 vezes 7 é 21. Aqui o radicando é x. A gente sabe que 3 vezes 7 é 21. 21 vezes 2 dá 42. Raiz 42ª de x elevado à primeira. E se a questão quisesse, só por saudosismo aqui, se ele quisesse escrever na forma de potência, 42 avos, tá? Mas era só se quisesse. O que é que essa questão aqui agora tem? Tem esse 5 aqui no meio, que é um intruso que a gente vai falar depois nas simplificações também. Lá no final vou fazer um adendo, tá? Eu vou trazer isso aqui mais para a ponta, para a gente não embolar. Vou reescrever para todo mundo ver. Raiz quarta de 5, raiz quadrada de 3. Quando as raízes não estão consecutivas, a gente vai ter que jogar esse cara aqui para dentro. O que é que vai acontecer? Essa raiz quarta vai continuar, tá? Esse 5 vai pegar um quadrado daqui e vai entrar, vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado vezes 3 dá 75, então aqui dentro vai ficar 75, e agora eu posso multiplicar o 4 vezes 2, 8, vai ficar a raiz oitava de 75. Valeu, um abraço.